Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Estamos de novo numa quarta-feira novinha, cheia de oportunidades, de entendimento para nós todos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Vilmazinho, que vai chegar agora mesmo. Boa noite, Lília. Boa noite, Bárbara. Noite. Boa noite a todos os ouvintes que permitiram que a nossa presença nessa formatação chegasse até a casa de vocês. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia. Se puder fazer pelo nosso programa, curtir, compartilhar, para fazer tipo uma caridade pelo Espiritismo, que é a sua divulgação, o nosso canal agradece. Muito obrigado. Bom, Lílio, alguma recomendação aí? Não, né? Só aguardando a oração. Então, vamos lá. Fechando os olhos. Mestre amado Jesus, que a espiritualidade nos permita conversar sobre os seus ensinamentos, ilumine os nossos pensamentos, o nosso ambiente, para que a gente entre em conexão, tenha intuições, direcione, né, a discussão para o caminho correto, e com essa luz do conhecimento a gente consiga não só entendê-la, mas aplicar, né, esses ensinamentos durante a nossa rotina, durante a nossa semana. Que essa energia que nos guia aqui neste ambiente alcance os lares daqueles que estão conectados, que estão em sintonia, levando paz, luz, amor, paciência e principalmente estimule a caridade e o amor ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom. E aí, deixa eu sintonizar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo. Isto. Beleza? Beleza. A gente tinha falado sobre a questão 200, estamos falando ainda sobre a questão 200. Aí a gente leu sobre a questão 201. E pelos assuntos que a nossa leitura vai discorrer hoje, cabe essa questão 202 também para a gente fechar esse tema do Kardec, que é Sexos nos Espíritos, que é composto só de 4 perguntas, intimamente interligadas entre elas e importantes entre si. Então, se você quiser ler aí, Bárbara, a questão 202, para a gente começar os nossos apontamentos, ainda no livro Ação e Reação, no seu capítulo 15, nas explicações do Silas para o André Luiz e para o Hilário. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Tá? Então, pouco importa se é a versão masculina ou feminina que o espírito vai desempenhar naquela vida, né? Importa qual é a versão que melhor se adapta às experiências para o melhor aproveitamento dele. Isso. Né? Haja visto os estudos que nós tivemos para trás, informou para nós que o sexo dele está na mente. Então, morfologicamente, o espírito lá na condição de quem vai encarnar, ele não está dando a mínima. Ele anima qualquer um dos corpos, correto? Não é uma... Porque ele tem essa passividade, vamos chamar, da energia feminina, e a positividade, ou qualquer nome que tem gente que gosta de falar de ânimo e ânima. Ou até a ausência dela, né? Masculino e feminino, é na mente. É lá que habita a identidade que esse espírito possui. Isso. Correto? E o grau de evolução dele, será que a gente pode dizer que vai determinar muito do direcionamento que ele dá para essa energia sexual mental? Se é para a criação, para a ciência, claro, né? Não é claro. O grau de evolução que vai fazer o nível de esclarecimento Isso. que leva a um direcionamento dessa energia. Lógico, né? O grau de evolução dele
às vezes propõe assim que ele já venha com essas energias canalizadas, porque ele vai ser um grande cientista ou um grande esportista. Ele já pede, e a gente vê isso muito claro no livro Nosso Lar, quando a mãe do Liz, a dona Laura, pede a formatação do corpo dela como ela quer. Como a gente vê lá no segundo livro do André Luiz, a hora que eles chegam naquele prédio das reencarnações, lembra? Uma mulher que pediu assim, eu quero vir com a perna um pouquinho mais curta do que a outra. Eu queria mancar um pouquinho. Ele falou, mas por quê? Ela falou, na outra encarnação eu vi muito bonita e me perdi por causa disso. Então eu prefiro agora ter esse pequeno defeito do que falhar por me achar muito bela. Ela tem medo de continuar vindo na Terra muito bonita e aquela insegurança desapropriar ela do valor imenso que tem uma encarnação. É aquela história, se os seus olhos causam a sua queda, arranque os seus olhos. É aí que Jesus falava. Exatamente aí que ele pontuava, entendeu? Então, se é esse o motivo da sua queda, arranca e joga fora. Enquanto você não sabe lidar com ela. Entendeu? Não que um espírito não saiba lidar com o corpo perfeito. Porque igual alguém perguntou aí, que era um completista ou não, lá nesse mesmo lugar que o André Luiz estava, eles falaram que o completista teria um organismo perfeito daquele tanto. Então, se ele pode gerenciar um corpo daquele, ele tem maturidade espiritual para gerenciar qualquer corpo na Terra. No entanto, eles pedem. Só que eles pedem, por serem humildes e entendidos, saúde, longevidade, resistência aos impulsos que o mundo convida hoje, a perdição da informática, a perdição da própria sexualidade, a perdição das diversões que nos tira a atenção com muita facilidade. Ele pede resiliência para os projetos dele. E pode pedir. Só que ele tem um livre-arbítrio para seguir ou não, né? Isso. E será que todos nós sabemos o que é errante? O período errante? Bem lembrado. E aí, qual que é a definição? Não sei. É o período que o espírito... Inicia? Não, está entre uma encarnação e outra encarnação. Né? Tá. É o período de transição. Aprendizado, de escolhas, de... Nossa, é profundo, né? Essa escolha reencarnatória, ela... Eu imagino que a gente passa por um intensivão, assim, porque são as nossas provas, né? E a gente, lá, nesse período, eu acho que a gente está muito sensível. O olhar é bem mais abrangente, a gente não está na matéria. Então, a gente está querendo provas mesmo para sanar dívidas e dívidas e dívidas, né? Então, já que, falando no período errante, euzinha, não importa se você vai encarnar num corpo de homem ou de mulher. Cada uma dessas provas é só de aprendizado. E a gente tem que fazer o melhor. O melhor que nós podemos. Porque esta oportunidade é a nossa melhor versão também. Exatamente. Né? A gente está, graças a Deus, num patamar que de tudo que nós já vivemos, nós estamos no nosso estágio melhor. Isso. Então, se a minha necessidade hoje é mulher, a minha escolha. A minha necessidade é de um corpo de homem, é minha escolha. E eu, de repente, não opto por uma outra coisa, você é dono de si, exato, né? Você tem as suas escolhas, a sua opção e seu livre-arbítrio. O que nos cabe, o respeito, né? Exato. E é grandioso demais a oportunidade que a gente tem. E se a gente parar para observar quão grande é esse nosso Deus, né? Com essas oportunidades. Aí eu fiquei preocupada se todo mundo sabia o que era o errante. Errante, a vida... Eu vou confessar que eu procurei assim, umas coisinhas para me esclarecer. Pode começar. A vida aí, errante compreende o primeiro dia que você desencarnou ao primeiro dia que você vai entrar no estágio de encarnação. Compreende esse espaço que o espírito deixa a matéria ao dia que... Igual o Segismundo, quando uniu lá o óvulo ao espermatozoide da Raquel,
aquele dia ele deixou de ser errante. Ele passou a ser um espírito encarnante. E quando a gente morre, a gente é desencarnado. Ou que existe uma diferença também entre morte e desencarnação. Mas vamos supor que ele teve uma vida tranquila, ele desencarnou. Então, esse espaço que compreende o tempo entre desencarnado e renascer é o estágio errante que o espírito ocupa. E o que nós Entendeu? também precisamos de lembrar, que mesmo nesse estágio, no mundo espiritual, nós temos as nossas moradas, temos uma sociedade, a nossa sociedade é de espíritos, né? Sim. Então a gente constrói, estuda, trabalha. Progride, regride, Totalmente, retarda, bagunça. totalmente. Ele tem o mesmo livre-arbítrio e, infelizmente, pode estar envolvido e catapultado a algum ódio ou ao mesmo sentimento de bem também que ele deixou e ele continua inspirando e fazendo. Então, é a mesma coisa. Eu tive uma Só que pergunta com as potências hoje. do espírito. Uai, tia Lília, então, essa fase, esse período errante em que você está me falando, né? Aí, eu fico, assim, numa bolha, numa estufa. Falei, não, filhinha, a vida segue para nós, segue em qualquer estágio, em qualquer período. Eu tenho uma dúvida aí. O completista, ele passa por esse período? Claro, todos Todos passam. passamos. Haja visto, Bárbara, que o nosso futuro é ser errante para sempre. Porque depois que nós desmaterializar, nós é o quê? Entendi. Nós é errante eterno. A vida real é a do espírito. Ele estagia na carne, na matéria, mas com um horizonte correto, certo. Ele vai deixar de ter matéria. E Quando será ele que, deixar... será que a gente pode dizer que esse termo vem daquela situação de interrogação onde a gente quer a experiência, mas a gente não sabe o resultado daquilo ali? Né? Eu imagino que o espírito possa prever, dentro da sua percepção, um resultado, mas ele tem a noção de que durante o processo pode ser que aconteça um desvio. Claro. Né? Então, essa palavra errante vem de uma experiência onde ele quer, né, a prova, a expiação, mas ele desconhece o resultado, se vai ser de sucesso ou insucesso. Não é isso? Todos desconhecem, né? Vamos tomar por base o Otávio. Ele saiu do nosso lar balizado, sabendo, lembra da queda de Otávio, dos mensageiros, que ele ia ter aqueles 6 espíritos, que ele ia pegar, que ele não ia casar, e ele chegou e casou, e se prostituiu, e desencarnou aos 40 anos com um monte de problema. Sim. Então, e o cara saiu do nosso lar, hein? Ele não saiu de qualquer lugar, não. E deu ruim, entendeu? Então, quer dizer, projetar, nós projetamos. Mas aí vem para nós um véu do esquecimento. E aí, uma vez na matéria, a gente vai lutar contra nossos próprios vícios antigos. E em provas e em expiações com o que a gente pediu. Porque se a gente lembrasse do que a gente era como espírito, era legal demais. Mas a gente não lembra. Entendeu? A gente não lembra. Então a gente pode sim arrumar belíssimas confusões com isso e pode também catapultar uma evolução imensa. Porque ambas as partes faz parte do livre-arbítrio. Quer completar alguma coisa, Lírio, que você estudou sobre o errante? Então, agora, a gente precisa ler as considerações do Kardec, porque, olha aqui, a gente tem que entender que a espiritualidade está falando assim, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Isso aqui é belíssimo. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é coisa que a gente devia pôr numa bula no nosso quarto. Eu escolhi. Eu escolhi. Ir para as coisas boas e para as coisas ruins. É aquela história de eu não pedi para nascer. Não, tem isso eu não. não pedi para estar aqui, mãe. Pediu. Implorou. Nós todos pedimos, né? Fez 1000 promessas. Quer ver? Lê aí as considerações do Kardec a respeito dessa resposta. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse,
só saberia o que sabem os homens. Isso é verdade, hein? Olha que legal. Isso aí é legal. Entendeu? Verdade. Se eu fosse só homem, desde quando Deus me criou, o que eu saberia de um amor de mãe, da ternura de mãe? Exatamente. Gerar um filho. Né? Sendo que a gente sabe que um espírito puro tudo sabe. Ele sabe de química, física, biologia, história, ciência, tudo sabe. O que eu posso falar que eu tudo sei de você? Você como mulher e eu como homem. A Lília como mãe, eu sei de pai. Não, e a posição de filha e filho, né? A posição de pai e mãe. Isso. Né? Irmão e irmã. Entendeu que massa? O tanto que eles são incríveis. Isso aqui, gente, não está tratando de débito. E aí a gente pode extrapolar sogro e sogra, genro, né? A gente está falando aqui que a potência sexual dele está na mente enquanto espírito. Então ele está de boa. Eles não estão falando que... Agora, se ele perguntar assim, ó, qual tipo de espírito encarnaria no corpo de um homem e qual tipo de espírito encarnaria no corpo de uma mulher pelos seus débitos, eu tenho certeza que a resposta dos espíritos não seriam essa. Entendeu? Entendi. Ela mudaria drasticamente, né? Quer comentar alguma coisa ainda, Lília? Cada sexo tem aprendizado e virtudes na vivência escolhida, na polaridade sexual. Aí, ó. E é só sendo homem ou mulher que tem as experiências específicas Exato. mesmo. No livro que nós estamos adotando e que está acompanhando nós nessas questões dos sexos nos espíritos, do André Luiz, a hora que o Hilário acaba de falar lá dos nossos débitos no casamento, das atrocidades que os homens fizeram com as mulheres, que as mulheres fizeram com os homens, que são iguais. Eu não sei se eu comentei no nosso encontro passado, mas tem um livro dele que comenta que as mortes, eu comentei isso, entre homens e mulheres em nome do amor, é maior do que a soma de todas as guerras que já houve no mundo. Você falou porque mesmo. é escondidinho. Tadinho, meu marido acidentou, ela empurrou o cara, matou o cara matou ela. Nossa, para a sociedade aquilo resolveu. Mas o maior número de crime que existe é em nome desse amor. Passional, passional. Entendeu? Aí sim entrou uma qualidade que aí o Hilário perguntou, né? Ele é curioso demais da conta. Ele pega e pergunta assim, ó, e os problemas inquietantes da inversão? Ó, gente, isso aqui foi em 1949, se não me engano, esse livro. 1949, no Brasil, falar de inversão. Penso tanto que esse assunto era delicado, tanto que ele era tratado assim, não é igual hoje. Não havia aquela revolução de 69 ainda, não, né? Não tinha tido o estoque ainda, né? Os americanos ainda não tinham declarado essa liberdade de expressão a respeito do sexo. O brasileiro era outro ainda, tempo. Nossa Senhora, nós era tímido demais, né? A preocupação era a Segunda Guerra, nessa A gente estava recebendo a notícia que acabou a Segunda Guerra. Eu fico pensando, coitado do Chico, né? Ter que publicar uns trem desse aqui, o tanto que ele, né? Tanto que ele escutava, o tanto que divergia, né? Com a sociedade da época. E olha que massa a resposta do Silas. Ele perguntou inquietantes da inversão. Quer dizer, quem inverte tem uma sensação de inquietação, que você acabou de falar agora mesmo, acho que nós estávamos até nos bastidores, da inquietação da pessoa estar num corpo que ela não reconhece como dela. Então essa pergunta é exatamente para as pessoas que perguntam isso, sobre homoafetividade. O espírito de pronto respondeu assim, ó, não é preciso alongar elucidações. Ele está falando, não vou explicar muito não, ele vai ser claro. Considerando-se que o sexo, de novo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher. E que o espírito marcadamente masculino se detenha longo tempo nas experiências do homem. Ponto. Aqui eu quero abrir um parênteses. Nós vamos lidando
com os conhecimentos que nós falou de homem e mulher, ora homem, outra mulher, certo? Mas nós temos duas polaridades na mente, não temos? Uma hora a gente se identifica com um. Falou, aí eu que gosto mais de sair para caçar, de prover o lar, eu me identifico mais com esse mundo loucão de hoje. Eu quero ser homem. Mas nada não impede uma mulher de falar assim, eu gosto de negociar, eu gosto de participar. Então, e um cara mais passivo, mais meigo, vem e casa com ela e vive feliz para sempre. Não quer dizer que o provedor é homem e que o não provedor pode não ser a mulher. Chances igual para os dois. Até aqui ele falou que isso é mental, é de boa, e ele não pôs prejuízo ideológico em nenhum deles. Correto? Até eu acredito assim, Bárbara. Eu vivo agora como Júnior. Eu gosto dessa identidade de Júnior. Por isso que ele falou que se você tiver acentuadamente masculinizado e ficar muito século assim, é claro que você vai tender a ter a polaridade masculina. Agora, você acredita que se eu estiver evoluindo, ou a Lília, uma hora eu vou fazer assim, evoluí demais, eu não sei o que eu sou, não. Será? Que eu vou perder essa identidade que eu tenho? Assim, eu vou falar uma frase aqui que eu preciso estudar mais para dar uma referência dela. Né? Mas parece que aquilo que não tem a sua atenção perde a importância. Isso. Entendeu? Então, bem colocado. Não é importante se é masculino ou feminino. Não vem ao caso. A questão se for interessante para a sua evolução, a ausência da experiência feminina, porque aquilo não te faz tanta diferença ainda, sabe? Você não tem nenhum débito, resgate sobre ter prejudicado alguém Isso. do gênero feminino, sexo feminino, para ter que passar por aquela situação para vivenciar como né, a diferença. Se aquilo não te agrega... Entendeu? E sendo que na leitura, um pouquinho para trás, que a gente fez quarta-feira passada, ele começa falando assim, mas se o cara envolveu uma mulher, lembra? E falou que ia casar com ela, e transou com ela e deixou o filho, e ele ainda fala assim, ela prostituiu. Ele fala, cada um, o Vilmar falou, carrega o peso no ombro das suas próprias escolhas. Pois aí é a história assim do... Cada um de nós carrega no ombro o peso da própria escolha. Escolha. Aí, o Vilmar adora isso. Exatamente. E tem essa história assim, determinismo. Também não quer dizer que você tem que vir homem e mulher. Não. Né? O espiritismo não existe determinismo. Não. É livre-arbítrio. Aí o que eu quero falar, e quero depois a opinião da Lília, mas do Vilmar, é assim, que a gente adquire essa identidade. Será que em algum momento a gente perde ela? Por exemplo, eu, com a consciência que eu tenho agora, se eu morresse hoje, entrasse na erraticidade, falasse assim, Júnior, nessa próxima encarnação, nós achamos melhor você vir mulher. Porque você vai passar por isso. De boa, vamos embora. Entendeu? Uma coisa é vir ajustando a minha vida. Outra coisa são as encarnações compulsórias. A inquietude da inversão, agora vai mexer com ela. Entendeu? Porque ele continua pontuando, olha aqui, Contudo, entretanto, porém, entendeu? Sempre que vem isso aqui, vem uma sentença que o cara quer colocar. Primeiro ele expôs claramente como seria corretamente. Sim. Aí depois do contudo, porém, entretanto, muitas vezes, sempre que a gente fala isso, você tem que prestar atenção demais no que o cara vai falar depois disso, que ele vai colocar o que ele queria colocar no começo. Verdade. Certo? Então, olha aqui. Em muitas ocasiões, quando um homem tiraniza uma mulher, presta atenção no contexto. Furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher, sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus,
ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma a terrível alienação mental para além do sepulcro. Deixa eu ver aqui se eu vou continuar, mas eu vou continuar só mais um pouquinho. Requisitando quase sempre a internação em um corpo masculino, a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar o ser, o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Ponto. Pode comentar o que vocês acharam disso aqui, porque eu acho isso aqui tão chique que eu vou ficar por último. Eu vou até beber uma água aqui agora. Moe a palavra aí para nós. Assim... Aqui falou, Vilmar, depois você só me pontua se a questão perguntada na semana passada tem a ver com isso, porque eu não lembro dela. Aliás, já nem foi feita para nós. Todas elas têm. Tá. E já foram respondidas, sim. Mas eu posso fazê-las novamente para você Tá. fazê-las. Tá. Pode falar o que você queria falar, Bárbara? Então, parece que a gente vem com sinais, né? Uhum. Existem sinais ali no nosso caminho. Uhum. E parece que às vezes fica mais fácil se a gente acompanhar, né, essa estrutura Uhum. que assim, a gente recebe. Acho que é isso que ele quer dizer. Né? E não é só para a questão da sexualidade. Para todas as... por que existem as leis e as regras? É porque ali existe um equilíbrio. E é o caminho mais fácil para você evitar conflitos, resguardando o direito de todos. Uhum. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E você, Lília? Parece assim que eu não queria dar muita minha opinião, porque eu tenho uma tendência, mas eu creio muito. Todos nós temos uma tal da consciência, e ela que nos guia, e ela que nos policia. Eu não faço bom uso hoje da minha companheira, do meu companheiro, e o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, né? E eu acho sim. Ele tem que vir numa condição. Ele está no esquecimento do que ele fez na passada. Uhum. Aí, nessa vida, por que comigo? Porque a vida é tão difícil. Né? Não sei por que nada dá certo, né? Aí também tem este lado. E o que eu também creio hoje, que a gente já está num caminho mais tranquilo e que são poucos os nossos irmãos que cometem tanta atrocidade, que eu creio ainda que o lado bom ainda está em evidência. Melhor do que o mal. De agredir demais, eu creio que tem pessoas mais calmas do que pessoas mais desequilibradas. E elas são tímidas, só que elas não divulgam. Né? Mas eu ainda creio que os relacionamentos, o lado positivo é melhor do que o negativo. Eu creio. Uhum. E como a gente está num caminho evolutivo, eu, Lília, que já devo ter reencarnado várias vezes como uma mulher, eu já me identifiquei. E agora, da agora para frente, eu só quero vir mulher. Você já tem sua identidade. Mulher. Como eu amo gestação, como eu amo, não quero trocar. E a leitura que eu fiz para pesquisar, a gente simplesmente vai afinizando mesmo. E me confortou bastante. Mas é polêmico essa parte aí. Eu acredito. Boa noite, Vilmar. Mas as boa noite a todos, né? Cheguei atrasado, né? Por uma boa causa. Você chegou antecipado. Por uma boa causa, isso é importante enfatizar. Eu vejo assim, em relação ao que a Lília está falando, mas às vezes é colocado para, vou citar o caso da Lília, para ela vir como homem, que na encarnação passada você fez mal, às vezes você fez mau uso do corpo, e como homem você vai ter uma situação que você vai viver e conviver com dificuldades que vai ajudar a você evoluir. Se você viesse num corpo de mulher, você não teria... seria mais fácil para você
chegar onde você queria chegar. Mas às vezes você não ia conseguir resgatar as suas dívidas do passado. Então eu entendo mais ou menos dessa forma. Eu acho tão bacana quando ele escreve assim, eu não vou dar conta de lembrar como é que Jesus dizia, mas ele falava assim, cuida das suas ações. Agora o Sam fez falta aqui. Antes que tipo assim, eu vou falar errado, mas depois alguém me corrige aí nas redes. Antes que o juiz te venha, que aquele juiz é a sua consciência, e que o delegado te prenda, e que você não tenha mais o que fazer. Então, esse pessoal aqui que ele acabou de falar, essas pessoas que cuidam da reencarnação, vocês viram bem direitinho no que eles falaram. Esse pessoal pega uma pessoa, vamos supor que eu bati na minha esposa, espanquei, desfiz dela como mulher o máximo que eu pude, desrespeitei, baguncei o coreto mesmo, sabe? E isso, gente, não é só quem bate, não. Pode ser pelo simples desrespeito da companhia, pode ser pela devassidão sexual, de eu pensar que toda mulher do mundo me pertence por sexo, e que todas que eu ficar em número de centena é pouco, desrespeitar lares futuros, entendeu? Você se acha, e a resposta dele foi muito clara nisso aqui, você lesionou a si próprio. Enquanto você está lesionando outras pessoas, você não tem essa sensação e percepção. Mas na justiça divina, você se autolesionou. Aí, quando a gente fala que nunca perdeu aquela identidade, você desencarna. Aí é hora de falar assim, você tem coragem de ver a sua vida na frente da sua família? O cara já abre o olho lá morrendo de vergonha. Aí o juiz dele, que é aquele que Jesus falou, cobra, que é a consciência. E ele se vê tão humilhado, tão apequenado, tão sem sentido, que ele fala assim, eu preciso resgatar isso. Eu quero sentir no corpo feminino tudo que eu fiz de ruim. Aí ele inverte. Aí ele esquece. E aí a primeira coisa que ele se volta quase sempre contra é a própria divindade. Por que que eu sou assim? Aí ele vai para psiquiatra, psicólogos, psi, e não é religioso, e tem dificuldade de interpretar uma coisa tão simples, tão natural, tão meiga, igual o tipo que o Espiritismo trata isso. Porque o Divaldo Franco fala assim, ó, respeite o gênero que... Ele não faz a alusão positiva e negativa nenhuma, ele faz respeito. Ai, Júnior, eu sou uma mulher, mas eu só sinto atração por outra mulher. Tudo que o Divaldo pede é assim, ó, respeita o que você está agora. Seja íntegro com a identidade sexual que você tem agora. É só isso que ele pede. Tanto que ele fala que o hétero, que também é muito ligado nas vaidades, e um cara que pesa 45 quilos, mas ele acredita no suplemento alimentar, na academia, e quer virar um Arnold Schwarzenegger. Qual a diferença que ele tem da pessoa que tem a mente perturbada com a identidade de gênero dele e vai lá e coloca peito, faz operação que troca de sexo e vira uma mulher igualzinho lá em São Paulo, eu estou vendo 6 dúzias, não sei se vocês é um homem ou uma mulher. É a mesma determinação de persistir no erro. Só que só porque você vê um homem fazer isso, às vezes o mesmo homem que está na academia fazendo isso, tem preconceito contra o cara que foi lá e operou, deixou o cabelo crescer, tomou hormônio, sendo que ele se modificou inteiro. Se tirar uma fotografia dele, ele não acredita. Mulher que faz 395 plásticas antes dos 25, ela está mexendo, não convicta com a identidade que ela está agora. E aí, que inquietação é essa? Entendeu? Daí as palavras que o Espiritismo fala e que o Divaldo coloca muito bem colocado: respeite o gênero que você está. Agora, se você sente esse desconforto, eu deveria saber aqui o nome da palestra dele, não sei, ele fez em Curitiba, foi a última palestra antes da pandemia, ela foi em fevereiro, no Encontro Espírita que teve em Curitiba. Quem quiser colocar lá, o Divaldo fala muito das inquietações da inversão, e tudo que ele fala, a hora que a pessoa aperta ele muito, é que ele acha que a pessoa deve preservar e respeitar
a escolha que ele veio. Respeitar, gente. Presta bem atenção nessa palavra. Ela é antes de aceitar, ela é antes de extrapolar, ela é antes de transgredir. Porque do momento que você perde o respeito pelo seu corpo, pela sua condição, aí o resto é tudo um avalanche, tipo uma represa que transborda. Entendeu? Ah, não, eu me sinto uma mulher dentro de um corpo de homem, então eu quero sair assim, toda mulher casada que eu puder ver, eu quero destruir. Beleza, ele está complicando a vida dele superlativamente e fazendo um agravamento de débito. Ele já judiava das mulheres enquanto homem, inverteu e às vezes por uma opção equivocada, ele continua agravando débito. É uma livre escolha. Da mesma forma, o homem que se sente tudo menos um homem. Tá, eu sinto. Eu tenho duas escolhas para fazer. Eu vou conviver com esse sentimento, porque vamos supor que ele é educado religiosamente. E teve bons pais que são educados religiosamente. E que ensinou essa criança a trilhar bons caminhos. Ela vai falar, eu sinto a inquietação. Inquietação é a palavra que o Espírito colocou, que ele não falou que é fácil. Porque foi fácil o que ele fez com as famílias que ele bagunçou. Se fosse fácil, então era bom demais cometer o erro. Porque era fácil sair do erro. Que justiça de Deus que seria essa? Não seria justiça. Então é difícil, por isso que ele colocou que é difícil, que é inquietante, mas não é impossível. É a história da chapa quente, ter que sentir o dedo arder depois, né? Ele quis pôr o dedo. Ele não pôs o dedo, ele deitou na chapa, né? Porque quanto mais você encostar e efetivar esses calores, mais você vai responder por eles. Entende? Olha como que ele, tipo assim, vamos falar, sacramenta esse capítulo. Olha que legal. Para quem acha que sente essas inquietações e que ele não merece, serve para os espíritos também. Nesta definição, porém, não incluímos os grandes corações e belos caráteres que em muitas circunstâncias reencarnam em corpos que não lhes corresponde os mais recônditos dos sentimentos da mente, solicitada por eles próprios, no intuito de operar com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmo, como também a execução de tarefas especializadas, através de estágios perigosos de solidão em favor do campo social terrestre, que se lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. Gente, esse espírito aqui tem débito? Não sei te falar. De jeito nenhum ele não tem débito. Pois é. Ele escolheu essa inversão, só antes, um pouquinho, só para completar, que é tipo assim, ó, uma mulher grande, a Lívia Lentos, resolve encarnar na Palestina como uma líder espiritual para modificar a mentalidade que eles têm, da dificuldade que a mulher tem lá. Ela não podia nem ler, primeiramente. Ela não podia ler. Hoje eles reconhecem. No tempo de Kardec na França, a mulher não podia nem fazer o 3º grau. Hoje eles reconhecem. Então esses espíritos que ele acabou de falar aqui, ó, atenção, de novo. Nesta definição, porém, não incluímos grandes corações e belos caráteres que em muitas circunstâncias renascem em corpos que não lhes corresponde à identidade mental, solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor no acrisolamento moral de si mesmo, como também a execução de tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão em favor do campo social terrestre. Então, num lugar onde a mulher não tem isso, ou que o homem não tem em sociedades matriarcais, eles invertem, vêm e tentam lutar contra aquela posição. Sabe? Sim. Igual tem lugar hoje que uma mulher coloca uma burca, que ela não tem direito nem de falar, nem de votar. Eles, há pouco tempo atrás, o pessoal estava discutindo se mulher tinha alma. Está no livro dos Espíritos. Se mulher tinha alma, Vilmar. Olha que coisa que eles estavam discutindo um pouquinho antes disso. Mas você concorda que nessa situação aí não tem tanta atenção o fato de ser masculino e feminino? Não, porque não precisa fazer propaganda disso.
Eu posso ter o maior desejo do mundo de ficar com um homem, sou casado e tenho 2 filhos. Eu respeitei minha condição. Você talvez veja uma mulher e pense, gente, que mulher linda, nossa. Eu dava um beijo na boca dessa mulher. Você falou para você, ficou quieto. Isso é respeitar a sua condição de mulher. E é casada e pode ter família. Amém. Respeite o seu gênero. Ele não está falando que você pode transitar por qualquer gênero, desfigurar qualquer gênero. O Espiritismo não está apoiando isso. Entendi. E de forma alguma. Ele está pedindo para você respeitar seu gênero. Só isso que ele está pedindo. Porque você está nesse gênero e nessa situação por opção e livre-arbítrio. E se você olhar a misericórdia de Deus na sua oportunidade de estar aqui experienciando isso, você está pagando o seu débito na quantia, assim, ó, você deve um edifício e está pagando um tijolo por vez. E eu estou sendo muito generoso em colocar um tijolo. Muitas vezes é um grão de areia. E a pessoa se acha a maior vítima do universo. Então vamos entender, vamos crescer moralmente para nós entender a nossa situação. Então vamos nessa pergunta do Marcelo aqui. E dentro de tudo isso que você falou, no primeiro exemplo que você deu, que aí ele viria no corpo de mulher para experimentar o que ele fez. Lá na reticidade, quando ele estava fazendo o planejamento reencarnatório dele, ele poderia falar assim para os coordenadores: não, mas eu quero vir no corpo de mulher. Eu quero vir no corpo de homem, eu não quero vir no corpo de mulher. Porque eu acho que eu não vou suportar e vou perder a minha existência, porque eu vou errar no corpo de mulher. Entendeu? Aí eles vão dar, às vezes, para ele a oportunidade. Falar, ó, eu acho que você deveria tentar. Porque se você vier no corpo de homem, talvez você vai ter as mesmas tendências que você teve. E aí você vai errar muito mais. Então, é melhor você arriscar e vir no corpo de mulher e vai passar por esse sofrimento, mas você vai ter condição de evoluir. E no corpo de homem, você não vai ter essa oportunidade da evolução, porque às vezes você não vai conseguir trabalhar. E às vezes você vai errar muito mais. O Simão Pedro e o Divaldo Pereira Franco, o Haroldo também tem uma palestra muito bonita sobre esse tema. Eles falam assim, ó, como é que chama a pessoa aí, Leonardo? Marcelo. Eles falam assim, ó, gente, olha que massa, eu acho bacana demais contextualizar. Você hoje, que sofre esse tipo de inquietação, a sociedade de pouco tempo atrás, do tempo dessa pergunta aqui, tinha preconceito fortíssimo contra isso. Mais para trás, se você fosse um muçulmano, por exemplo, você seria executado ao se declarar de um gênero que você não se sente confortável. Acho que até hoje lá é executado. E em muitas sociedades terrestres, você paga com a própria vida a coragem de falar assim: eu sou uma mulher que gosta de mulher, eu sou um homem que gosta de homem, e isso tem um peso muito forte. Então, na palestra deles, eles falam assim, ó, aí que eu acho massa contextualizar. Hoje a sociedade aceita, convive, abraça, trata como irmão, tem o espiritismo que é muito massa e acolhedor nesses aspectos também. E aí, olha só que legal, eles falam assim na palestra dele: você pode estar hoje encarnado com essa inquietação para pagar um débito que você tinha 1000 anos atrás, quando isso não era possível. Então, por isso que eu falo que a misericórdia de Deus é tão grande, que se você pegar um prédio de 10 andares, você está pagando um tijolo, olha lá que você não está pagando um grão de areia. Ele te pede o mínimo possível. Deus nunca te pediu o máximo possível. É você, em provas, você se coloca em prova, mas nas expiações não. As expiações, você paga um centil tão pequeno e tem um empréstimo tão grande de misericórdia, que o André Luiz fala isso, que se você pudesse vislumbrar o mundo espiritual 3 minutos durante uma vida, você descompensaria completamente da vergonha moral que você ficava. Os homens eram catapultados a uma investidura moral elevadíssima, se ele vislumbrasse o mundo espiritual perfeitamente como ele é.
O tanto que a gente ficaria com vergonha. Então você hoje pode estar num corpo inquieto, experienciando um débito que você fez há 500, há 600 anos atrás, há 200, quando não te cabia. E hoje a sociedade te aceita. Cristo te colocou num momento que eu te abraço, que eu pego na sua mão, que eu convivo com você. Nós 4 aqui podíamos ter uma identidade de gênero diferente e somos pais, mães, irmãos, amigos, entendeu? Pois é. Hoje você tem a misericórdia da sociedade que abraça. Isso, e aí eu quero complementar e fazer uma pergunta dessa pergunta aí. Não existe a misericórdia divina que é de acordo com os seus atos e que de alguma forma a gente está vendo aqui que se você estuda e mantém no caminho reto da caridade, do trabalho voluntário, existe uma providência divina que vai te proteger desse tipo de queda aí, que você está citando. Não é só para essas questões de você desviar do caminho em relação a problemas de sexo, mas em tudo, né? É lógico. Então, é só porque sexo é o assunto da hora, mas mas é tudo. Parece que existe aí, nessa situação, a condição de você estar protegido desse tipo de problema que você vai passar. Tentações e desvios, né? E para tudo, acredito que se vocês... A fórmula para esse erro seria, então, a postura, o modo de vida, né? Lógico. Nós temos o livre-arbítrio. E nós temos o nosso anjo de guarda, que está sempre atento e nos protegendo. Mas nós temos o livre-arbítrio. E o caminho é destinado para nós. É claro que a gente esquece, mas se as nossas tendências e nós respeitar tudo que o Júnior colocou aqui e termos a consciência de que eu não posso trilhar no caminho errado, essa é a proteção que a gente vai ter. Isso. De estar consciente da nossa reencarnação neste plano. E aí eu acho que entra muita fé. O que é você ter fé? Não é só você acreditar, é você fazer sua parte também, né? Justo. Em se blindar, né? Dessas tendências. Porque quando você entrega o carro, você tem que ter segurança em você mesmo. E não podemos esquecer também que a gente pode canalizar, né? Essas inquietações. Justo. Exato. A melhor forma que eu acho para uma inquietação é canalizar. A melhor forma, caridade. Isso. Que coisa mais linda, né? Instrução. O Divaldo deixou... Para muitos, meu filho, é só essa vida. E ele tem que viver tudinho, só nessa vida. E a inquietação, ele tem que sanar ela. Não tem esse conforto de uma doutrina dessa. O Divaldo e o Raul Teixeira deixaram isso muito claro. O Divaldo um dia perguntou para o Chico. Alguém já viu aqui ele citar isso em palestra? Ele falou, Chico, o que eu faço das inquietações que eu sinto? Alguém já viu? Ele perguntou para o Chico. E o Chico respondeu para ele assim, fica calmo, Divaldo. Você ainda é muito novo. Quer dizer, o hormônio não é evangelizado, né? Ele sentia alguma coisa, ele sentia. Você ainda é muito novo. Mas se você trilhar o caminho do espiritismo, você vai ver que, no instantinho, a hora que você começar a trabalhar, essas energias serão canalizadas, que é isso que a Lília falou, e você vai se ver totalmente diferente. O Raul Teixeira chegou a ser noivo, gente, para quem não sabe. E um dia a noiva dele chegou nele e falou assim, ou espiritismo ou eu. Adivinha qual que ele escolheu? Espiritismo. Tem pergunta aí, Mar? E o Raul Teixeira falava, o Divaldo chegava nele e falava assim, Raul, você não vai casar não. Ele falava, eu vou. E adivinha se deu certo ou não. Aproveitando isso que você está dizendo, eu estou vendo aqui, o José Seunildo San está assistindo, a Ana Cândida está assistindo, aproveitando para falar sobre esse momento de incentivo, né, ao parceiro, né? Estão aqui assistindo. Um abraço para a Deila também. Para todo mundo. O Roberto Aparecido Rio Doce, a Érica, a Eva Ferreira, o Dias Valdeir, a Ana Alice, a Ana Cândida, José Senilton. Agora eu vou fazer uma pergunta do Marcelo que nós fizemos semana passada. Faz parte dos ensinamentos de Jesus que Deus nos criou simples e ignorante e que depende de nós, através das encarnações, progredirmos moralmente para alcançar os mundos felizes. Sabemos que antigamente a sexualidade, ou melhor,
aquilo que não estava em acordo com os padrões da sociedade era tratado como doença. Pergunto, a homossexualidade, a transexualidade faz parte desta evolução? Eu acho que faz parte do mundo de transição. É uma desconfiguração dos padrões, justamente para essa história, não sei, minha opinião, tá, gente? Com toda a licença. Os padrões é algo assim, de tanto dar importância, no final a gente vai perceber que não tem importância. Essa é a minha opinião. Né? É que esse mundo de transição está mexendo com aqueles padrões, aquela história de que o homem tem uma hierarquia e que a mulher não tem, a mulher tem um dever que o homem não tem. Eu acho que é só uma resposta a esses padrões, tudo que está acontecendo. Né? Então, quando a gente vê pessoas que estão extremamente revoltadas e expondo opiniões e com todo esse movimento, eu acho que vem desse período rígido que a gente passou. Né? Então, ainda estou dizendo que está certo? Não. Ainda é um período de conflito, até tudo se organizar, né? Na harmonia de como deveria ser, sabe? É minha forma de ver, né? Isso tudo. O que você quer contextualizar disso aí, Lília? Eu respeito, porque a gente tem uma eternidade para evoluir. Cada um tem seu tempo, né? E todos nós temos a proteção divina ao lado. Cada um tem seu mentor. Então, respeito. É o livre-arbítrio de cada um e ninguém está desamparado da bênção divina. Ninguém. Graças a Deus. Repete só a última frase dele aí para mim, por favor, Vilmar. A pergunta? Não, só a última frase da pergunta. A homossexualidade, a transexualidade faz parte dessa evolução? Eu acho que o que faz parte, eu respondi nesse sentido aí. Eu acho que o que faz parte da evolução é o crescimento moral do homem. Eu acho que o gênero que ele reveste não tem nada a ver desde que a moral dele seja ilibada, porque não adianta eu ser hétero e não ter moral e querer julgar uma pessoa dessa que é homossexual, transexual, e hoje existem 70 definições de SIG, que eu não consigo nem falar e não conheço de fato. Mas se existe 70 tipos de inquietação desse, a única coisa que eu tenho para falar para essa pessoa é que o que vale é a carga moral que esse espírito traz. Porque uma vez que ele tenha moral, ele vai procurar o caminho correto de qualquer inquietação que ele tem. E uma vez que ele seja amoral, ele também vai enxafurdar nas imundícies que esse livro aqui tratou agora mesmo, em gênero, número e grau. A queda de Otávio, a hora que ele chegou no pai dele e na mãe dele, ele falou assim, eu estou ouvindo vozes. Eles levaram ele num psiquiatra, e o psiquiatra falou assim, esse menino está precisando de sexo. Olha a qualidade moral de um doutor e a falta de educação religiosa desses pais. E pegou e levou o menino para ter experiência. Quem lembra do segundo livro do André Luiz, lá vai estar escrito a queda de Otávio. Então, tudo a gente cresce é por moral, é por amplo, é por divino, sabe? Então, o que a pessoa confunde é assim, ó, ele quer saber se uma pessoa que tem homossexualismo, se está a caminho da evolução, se ele é transexual, se ele está a caminho da evolução. É lógico que ele tem 5 bilhões de anos e está aqui junto com nós agora. Isso, porque assim, não estou falando que é errado, não é que a gente aprende com o erro. Vou trocar a palavra, a gente aprende com as experiências. Isso. Né? Ele, é igual eu falei agora, você já pensou se ele é um espírito que estava esperando há 2000 anos, a sei lá que tanto de ano, até essa oportunidade de vir aqui numa sociedade que aceita, que está tranquilo, e que basta ele ter moral para espiar. Olha, um mundo de besteira que um cara desse pode ter feito para trás. Então, o que é evoluir, a nossa balança, a nossa moeda de troca de evolução é moral. Não tem nada. Não tem nada. Não é beleza, não é poder aquisitivo, não é nada que se leve da terra. A única coisa que se leva da terra é seu padrão moral, aumentar ou diminuir. E isso, se a pessoa sentir dentro dele, a identidade de gênero dele não importa.
Porque se ele tiver moral ruim, ele vai enxafurdar, igual estava escrito ali. E se ele tiver uma moral equilibrada para boa, que na erraticidade ele aprendeu, mas que de vergonha ele quis vir reparar esses erros, ele vai fazer bom uso daquele instrumento que Deus deu para ele e vai respeitar. Então não existe um padrão, é evolução ou não é evolução. A evolução é de si e única. Eu não evoluo para ele, nunca, nem um dia na minha vida, e nem ele não evolui para mim. Ele vai ter que fazer bom uso da condição dele, e o único bom uso que vai fazer ele entender isso ou não é o padrão moral que ele está. Só. Gente, a conversa vai longe, né? Então, falta 1 minuto para acabar. Ó. Mesmo? O conheça-te a ti mesmo. Né? A condição a qual o Marcelo citou, gente, é só o indivíduo conhecer a ti mesmo, a consciência dele está tranquila, está em paz. Senhor, todos nós estamos num caminho evolutivo. Uhum. Ninguém está longe dele. O que o Livro dos Espíritos falou aqui, ó, 2 questões antes. Aqui, que coisa mais legal. 2 questões não, um pouquinho mais. O cara que, ó, o corpo influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então, eis tudo para quem se sente invertido, para quem se sente um homem no corpo de uma mulher, para quem se sente uma mulher no corpo de um homem, saiba que esse corpo aí não é nada. É a bagagem moral que habita ele, é a inteligência infinita de Deus que está dentro desse corpo no melhor momento, na melhor vida, na melhor oportunidade de evolução moral. É a única que você vai levar. Não importa o seu dinheiro, não importa se você é de Hollywood, se você é do subúrbio, é o que você faz com a moral das inquietações que você sente. Então não é à toa que as explicações e as respostas estão sempre junto conosco. A gente é que adora complicar. Justamente. Porque os gênios, os grandes gênios, estão nas coisas simples. E o Livro dos Espíritos é assim. Ele é tão genial que ele é super simples. Ele é um descomplicador. É nós que adora complicar as coisas. Nós, né? que passa a rotular as coisas, né? Às vezes heterossexual que não tem a moral boa, que a sua inquietação está direcionada à prostituição, talvez um homossexual que tem a sua inquietação equilibrada através da moral, Tá aproveitando ele melhor. está aproveitando Isso. muito melhor do que o hétero. Não, e olha aqui a frase do Emmanuel. Nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra serão, qualquer que seja sua forma de expressão, aí está a 70 que existe, será destruída. Passarão, sim, por transmutação e sublimação. Que chique. Pronto. Entendeu? Tá explicado. Isso é o Emmanuel respondendo para essas pessoas. E ele termina, entre aspas, os apelos corporais cederão espaço. Então, gente, o corpo não é nada, a mente é tudo. A inquietação, eu sei que influencia no corpo. Quando você sentir esse desconforto, procura a parte moral das coisas. Normalmente elas estão na religião, porque na escola dificilmente vai te ensinar moral, família, amor de mãe, apoio, é onde a gente vai encontrar essas bases, né? É aí que precisa estar, né? Então, esse assunto, acho que ainda não terminou, porque a leitura aqui ainda tem mais um pouquinho. Vai para a nossa quarta-feira, semana que vem. Mas tá se alguém ótimo. tiver alguma curiosidade, alguma coisa, ainda temos muito para aprender, né? Isso, e assim, se não deu para entender muito bem a conversa, envia então uma mensagem para a gente perguntando, sugerindo, criticando no WhatsApp 64 9603 1234, não é isso, viu? Isso, Bárbara. Então a gente ainda vai mais um pouquinho nessas leituras para a gente poder contextualizar melhor a humanidade desse momento, né? E vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de entendimento das inspirações que a atmosfera daqui banqueteia a todos nós
dessas energias. Gostaríamos que ela abrangesse a todos esses lares, a todas as mentes que possam titubear e sentir insegura quanto à certeza de si próprio, se vejam com orgulho, olha para dentro do seu coração e Jesus vai estar lá sempre. Lá é a casa do nosso irmão maior, é a luz, é o caminho, é a esperança, é a vida, é o aconchego, é a quietude e a paz. Jesus nos espera de braços abertos, tão longe, mas tão longe de nós, que basta olhar para o nosso interior, dentro de nós mesmos, e a gente vai ter certeza que Ele nunca nos abandonou, que a nossa força, que a nossa conquista e que a nossa realização nunca esteve tão próximo do nosso alcance. Amado Jesus, que todas as pessoas possam se sentir pertencidos na busca de si mesmos, na entrega, fé é entrega, na entrega total da sua consciência, do seu desejo, do seu amor, do seu perdão. Esteja presente, Pai, naqueles que são os mais desentendidos, os mais incompreendidos, os mais esquecidos, aqueles para quem você afirmou que veio na terra, que é para os doentes. Amado Jesus, abençoe a nossa semana, abençoe toda a terra e que nós possamos, firmes e fortes, poder entregar um mundo melhor que o que nós pegamos, que nós possamos ser a base forte e o alicerce firme do mundo de transição. Obrigado, Senhor, que assim seja. E ame hoje, perdoe hoje, não deixe para amanhã, porque somos um instante e no instante não somos nada. Muito bem, meu Fique todos na paz do Divino Mestre. Assim seja. Que assim seja.